Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast TechStack, aquele podcast que tem o compromisso de desmistificar todas aquelas siglas que ninguém entende, de trazer sempre drops de conhecimento e também de conversar com os nossos amigos e trazer as experiências que nós já aprendemos um pouquinho para dividir com vocês. Hoje me acompanha aqui minha querida amiga, diretora previdenciária, Natália Pato. Obrigada, Tati. É mais uma felicidade estar aqui. É muito bom poder estar aqui junto com vocês e dividindo esse momento junto com a BMS. E também hoje o nosso convidado mais que especial, amigo da casa, que ensinou grande parte de tudo que a gente sabe. Posso falar pessoalmente das nossas aulas de sábado de manhã do BMS Capacita? A gente tem aula sábado sim, sábado não, com as maiores autoridades, com os maiores pensadores, com os melhores professores, entre eles, professor Claudeci. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, né, Natália, Tati, muito obrigado. Agradeço bastante a BMS, né, por esta oportunidade. Vocês são muito generosas, né, em falar sobre esse aspecto, a Tati falar que aprendeu comigo, né? A gente tenta, né? Eu costumo dizer, parafraseando o professor Clóvis de Barros Filho, que eu gostei da explicação dele sobre o que é ensinar. E ensinar é explicar. Então, o processo que eu tenho feito ao longo da vida é tentar explicar a legislação previdenciária. É porque não é fácil, né, Natália? Todos dizem sobre esse aspecto, como é que funciona, como é que vai se dar. E aí, como que a gente lida com ela no dia a dia, eu acho que eu tento transmitir dessa maneira. Obrigada. Então, sabe que a gente, como profissional do direito, eu estava conversando no nosso último podcast com o professor Pestana, também um querido, uma enciclopédia, eu digo uma Barça, que eu não lembro na minha faculdade de Direito da cadeira, não antiga, não, da matéria, não posso dizer cadeira, pelo amor de Deus, vamos saber a minha idade. Na matéria de Direito Previdenciário, a gente não aprendeu isso. E hoje, e é uma legislação complexa, não é de fácil entendimento para ser passada batida assim nos cursos de Direito, e também tem muito impacto na vida da gente. Olha, Tati, posso fazer até uma crítica, se vocês me permitem, né, à Ordem dos Advogados do Brasil e uma defesa aos advogados formados. Por quê? Quando os advogados vão atuar na área de previdência, eles são cobrados como se especialistas fossem e se tivessem sido preparados de uma maneira qualitativa, e não foram, como você bem percebeu. De maneira muito superficial e precária, o direito previdenciário é apresentado para quem cursa. Isso é ruim. Só depois, quando vocês se especializam, buscam uma pós especializada em direito previdenciário, é que vocês vão se deparar, de fato, com a legislação no dia a dia. O que se aprende hoje na academia é apenas um lato sensu do direito previdenciário. Somente agora, a Natália pode me corrigir se eu estiver errado, que a OAB está exigindo na segunda fase um pouco mais de direito previdenciário. E é sabido, por exemplo, que juízes, ainda no processo de formação, eles sofrem com a matéria do direito previdenciário. Civil, penal, eles dominam, né? Colocam no bolso. A gente também sofre, tá? Não são só os juízes, a gente também sofre com um pouco de desconhecimento por parte dos juízes sobre as matérias previdenciárias. Perfeito. E também é muito importante a gente falar aqui que a vida do previdenciarista é um desafio todos os dias, porque todos os dias tem uma instrução normativa nova, tem um entendimento da receita novo, tem uma publicação, então a gente precisa estar sempre ligado. E isso é uma loucura na nossa vida. E contar no nosso podcast com Claudeci, que é técnico do Seguro Social. Conta um pouquinho qual é o teu dia a dia pra gente. Conto. Em 2007, para voltar um pouquinho, né, eu prestei o concurso, né, e fui agraciado com a convocação, e 2 anos depois eu já estava, por conta da minha formação anterior, que sou formado em letras, então eu tinha já um retrospecto para o ensino. O INSS propiciou a mim capacitar os meus outros colegas, então eu faço parte do grupo que capacita servidores do INSS, tanto legal. Aqueles que são novos, que vêm de concurso, quanto a capacitação dos servidores que já estão no INSS. Então essas atualizações que vocês citaram,
que elas ocorrem quase que diariamente, a gente vem para cá e você não sabe, pode ter um diário oficial agora com uma novidade. Há uma crítica, Tati, com relação a esse processo, né, de atualização que a Natália trouxe. Eu vejo com outro olhar, até por conta da minha formação. O que um técnico do Seguro Social faz, né? O técnico do Seguro Social, às vezes as pessoas confundem, mas não há um analista, não é um analista que analisa a aposentadoria, pouquíssimos analistas há no INSS, porque não se contrata mais analista desde 2003. Então, a base do INSS hoje de servidor é de técnico. E os técnicos que fazem análises complexas de aposentadoria, salário maternidade, pensão por morte, auxílio reclusão, benefício por incapacidade, salário família. Então, todo aquele menu de benefício é analisado por técnicos. E esses técnicos, por exemplo, possuem mais normas e mais complexidade do que os auditores fiscais da Receita Federal do Brasil. Isso você pode pegar um comparativo de funções, colocar lado a lado e você verá a diferença. Pena que a sociedade ainda não enxerga isso, em parte pela atuação dos servidores, que deixa a desejar em alguns momentos. Olha, vou te fazer uma parte. Professor Pestana, na nossa última conversa, falou que a gente tem a melhor previdência social do mundo. E o que eu acho, né? Eu percebi o seu silêncio. E o que eu acha, acho? Vamos lá. Eu acho que a Previdência Social brasileira, de fato, é paradigma. Ela serve de modelo, sim. Ela é gigante e com o número de servidores que possui, com as condições, né, de estrutura que tem, ela simplesmente dá um exemplo a ser seguido. Sim, sim. Mas nós não podemos, e aí é minha visão, fechar os olhos às melhorias que são, assim, muito claras, né? O bom tratar com a sociedade, né? Então, a necessidade, que é o cliente, muito bem. A leitura contínua, a atualização dos servidores precisa acontecer. E a gente sabe que nem todas as agências do INSS, de fato, prestam o serviço que gostaríamos. Okay? Então, é importante que haja uma cobrança da sociedade, uma cobrança crítica, adequada, para a gente sentir essa melhoria. E eu falo isso para você, Natália e Tati, até como parte da minha formação dentro do INSS, que é auxiliar na capacitação dos meus colegas servidores. E eu sinto que alguns têm um interesse, né, em melhorar esse atendimento, ou seja, surgiu uma instrução nova. Em 4 de julho, nós temos a instrução normativa 170. Estou louca para falar sobre ela. Que surgiu agora. E eu ouso dizer que muito pouco do número de servidores, hoje pouco mais de 19 mil, leram a IN 170. E nós somos responsáveis em explicar esse normativo para a população. Então, eu entendo que a gente ainda passe por um processo de capacitação que precisa chegar à população. Nem todos os servidores alcançam. Vocês são testemunhas. Se eu chegasse a falar para você assim que é uma ilha de excelência, todos, não é? Mas a gente trabalha para isso. E uma coisa eu posso dizer para vocês. Quando eu entrei no serviço público, eu achava que eu teria mais dificuldade, porque a crítica da sociedade era isso. Nossa, só tem gente lá acomodada, pessoal que não quer fazer nada. Não é nada disso. Meu processo que não anda. Meu processo que não anda. Eu descobri por que o processo não anda. Não é porque o servidor faz corpo mole. Há vários fatores que acabam atrapalhando. Um sistema que não anda, um setor que não te responde adequadamente, uma forma de pergunta que não é adequada. Então, você tem que trabalhar estas falhas no próprio servidor para ele chegar lá. É mais ou menos o que Sócrates propôs há milênios. Conheça-te a ti mesmo. Então, eu fui me conhecendo, descobrindo, me explicando para poder melhorar. E aí eu acabei fugindo um pouco da maioria, né? Aí algumas pessoas até veem nisso uma qualidade e acabam me buscando para poder ter esse esclarecimento, mas eu entendo que no INSS nós temos excelentes servidores, dentre os quais o Pestana se destaca, né? Porque ele está ajudando numa outra área, que é a junta de recursos, importantíssima. Como servidor do INSS também ele contribui muito e ele faz o elo, né? Ele faz o elo com a sociedade, a agência e a junta de recursos que corrige possíveis falhas que a agência cometa.
Professor, gostaria de fazer um comentário aqui. Para nós que trabalhamos com empresas, fica muito claro e evidente toda essa situação. Porque, especificamente, por exemplo, na relação que a gente tem de contestação de nexo técnico. Muitas vezes a gente chegava na agência para fazer um protocolo desse, o servidor sequer sabia do que eu estava falando. Então, a gente passa por uma transformação muito grande. Quando eu comecei isso, o servidor não sabia. Hoje a gente já tem algumas alterações ali, algumas modificações sistêmicas que permitem com que eu faça o protocolo digitalmente por meio de um convênio da OAB, os sistemas estão se adequando, veio a reforma da Previdência, as coisas estão evoluindo. Mas é realmente um processo de evolução. Então, principalmente para esse lado das empresas, porque quando a gente fala em previdência social, as pessoas voltam muito a atenção para aposentadoria, benefícios sociais, né? E aí esquecem dessa parte de empresa, das contribuições previdenciárias, do custeio da previdência social, que é a nossa parte aqui, nossa especialidade. Então, é realmente um desafio diário que a gente vem aí observando a sua evolução. E tenho certeza que há tantos anos na previdência social você tem acompanhado isso, né? Tenho, Natália. E eu vou fazer também um testemunho da Natália. Na agência em que eu trabalho, eu fui o único, quando surgiu, porque o Nexo Técnico Epidemiológico nasce em 2007 e 2008, justamente quando eu entro. E aí é o seguinte, né? Existe uma máxima, até nas empresas privadas, surge um negócio novo, é ruim, manda para os novos, né? Deixa que os novos cuidam, né? É para eles. Veio para mim. Então, eu fui aprender o que era o nexo técnico epidemiológico e ali eu aprendi a importância da previdência na relação acima daquele conhecimento básico, que era uma relação previdência com o cidadão, pessoa física. Então, nem todos os servidores, eles têm essa percepção. Quando algumas agências ainda tradicionais recebem um representante de uma empresa, quando ela menciona que ela está ali representando um CNPJ ou um nome fantasia, quase 100% dos servidores vai falar, é na Receita. Nem ouve o que o representante da empresa tem a dizer. E você sabe, melhor do que eu, de que há uma relação muito importante da empresa com o INSS nas correções dos atos do INSS, na avaliação de espécies acidentárias. Então, calma aí, vamos lá. Antes que a gente aprofunde, mergulhe nesse universo desconhecido por todos vocês, vamos desmistificar que essa é a nossa missão. Tudo começa num comunicado de acidente do trabalho, ok? Depende, né, professor? Vamos lá. Às vezes não existe esse comunicado. Então, está aqui a provocação. Isso. Quem tem que abrir o comunicado de acidente do trabalho? Quem tem que abrir é o empregado ou é o empregador? E além disso, tem alguns períodos os quais o colaborador não está trabalhando, está de férias. Isso existe? Tá brincadeira? Algumas empresas. Descanso semanal remunerado, essa tem todas. Está nas faltas. Não é um acidente de trabalho, então a empresa tem que abrir um comunicado de acidente de trabalho quando o empregado está de férias? Então são duas perguntas. Primeiro, quem abre? E depois, há a obrigatoriedade de abrir um ACAT, vulgarmente a gente chama, um comunicado de acidente de trabalho, quando o colaborador está de férias? Muito importante. Você quer fazer um comentário ou eu já posso ir direto? Pode ir, fica à vontade. Então, vamos lá. Como você disse, nós temos aqui, então, o James Webb, né, da Previdência. Vamos enxergar lá, né, no nascimento de tudo, né? O comunicado de acidente de trabalho, ele é uma obrigação do empregador quando há o reconhecimento de que é um acidente de trabalho. Porque, como você bem observou, há circunstâncias que não é acidente de trabalho. Então, como eu vou abrir um comunicado de acidente de trabalho se não é um acidente de trabalho? Eu, Tati e Natália, entendo que a Previdência deva trabalhar com a realidade dos fatos
E não com a criação hipotética, que isso vale para Hollywood. Vou criar um filme, olha, pode ter sido acidente de trabalho, então eu vou aqui para me defender e depois eu vou lá e questiono. Aí eu chego como empresa com um comunicado de acidente de trabalho, que eu discordo e não sei por que eu o fiz. Aí eu fiz com medo, eu fiz porque o Chicó mandou. Não sei, só sei que foi assim, né? Chicó, um dos filósofos das pessoas que não sabem o que fazer. Então, eu comunico e depois fica muito difícil, a Natália pode depois complementar, a defesa de uma empresa que comunicou um acidente de trabalho que não era acidente de trabalho. Respondendo objetivamente a sua pergunta, em período de gozo de férias, não há acidente de trabalho, não há que se comunicar, porque ele não está em atividade. Salvo se, em férias, a empresa o convoque para uma atividade e que eu tenha aquilo formalmente. A legislação ainda diz, Natália, que mesmo que eu não convoque e o trabalhador de livre e espontânea vontade vá à empresa, porque eu esqueci de fazer alguma coisa eu tinha que fazer lá. Veja que ele teve uma vontade própria e essa vontade era para o bem da corporação. Ele saiu das férias, aí rompeu-se com aquele processo, porque ele deslocou-se para uma atividade que previa o bem da corporação. Aí é acidente de trabalho. Não pode ir lá porque gostei do lanche. Sim. Foi lá trabalhar. Sim. Ou seja, um acidente de trabalho precisa ser de trabalho. Perfeito, exato. Parece óbvio, que o óbvio precisa ser dito. Eu vou fazer só uma observação aqui. O acidente ele precisa ser do trabalho e não no trabalho. Exato. É uma diferença muito grande, porque às vezes a gente trata de situações em que ocorrem dentro das dependências da empresa, mas não são do trabalho, e sim no trabalho. E aí a empresa fica, emito CAT, não emito CAT. Na verdade, ela manda lá para a BMS para gente, gente conversar. Você empresa, agora olha aqui, você empresa que não sabe como fazer. A gente tem um serviço liderado aqui pela Natália, que chama Gestão de Afastados. Se você contratou a BMS para cuidar dos seus afastamentos, você precisa só pegar o telefone, mandar um e-mail e um WhatsApp. Está resolvido o seu problema. Caso você ainda tenha dúvida sobre a essencialidade do nosso trabalho, liga para mim, manda um e-mail comercial@bmsprojetos.com. O caso você acha que não precise, você resolve como vai fazer. E tem esse tipo de problema, não é isso? Muita confusão também acontece em relação ao acidente de trajeto. Nossa, um acidente de trajeto é uma loucura, porque ninguém sabe como que tá, teve alteração, se é trajeto, se não é trajeto, se entra para FAP, se não entra, é uma loucura. Ninguém sabe como agir com isso na prática, né? E o senhor poderia comentar um pouquinho para a gente a respeito do acidente de trajeto? Claro. Como a ideia é ir à origem, imagino... Em 1967, as meninas não tinham nascido, nem eu tinha nascido, discute-se a estatização do seguro do acidente de trabalho. A estatização por quê? Porque até aquele momento, quem era responsável pelo pagamento do acidente de trabalho através do seguro eram os empregadores, através das empresas, era privado. Nessa discussão, há ali uma tratativa para dizer quem é que vai pagar o quê e quais as circunstâncias. Então, as empresas daquela época disseram, olha, o benefício, que é a substituição do salário do meu empregado, quem paga é o Estado, através, né, do INSS não existia, mas da Previdência. Né? Naquela época deveria ser INAMPS, alguma coisa nesse sentido. Muito bem. A reabilitação profissional, que também é complexo, exige muito, fica com a Previdência. E aí, em contrapartida, eu fico com algumas situações, que eu digo às empresas, com algumas situações que imagina como é que era o trânsito na maior metrópole do Brasil, em 1967, relativamente tranquilo. Então, deixa o trajeto comigo, porque a chance de acontecer é remota, entendeu? Só que os anos foram passando, perdeu-se o controle, né? O trânsito é o que é, e o trajeto continua sendo
considerado um acidente de trabalho, com uma espécie específica. Porém, como a Natália bem observou, desde 2018, ele já não faz mais o que fazia antes, que é causar impacto para o FAP. Ok, tudo bem. Mas ele ainda traz impactos financeiros, porque ao ser considerado como acidente de trabalho, ele reverbera e onera as empresas em algumas questões trabalhistas, como estabilidade e depósito do FGTS, Fundo de Garantia. Então, é muito importante que eu saiba caracterizar qual é o trajeto daquele trabalhador e quais as circunstâncias que eu, como empresa, devo considerar para fins de concessão de uma espécie acidentária por trajeto, para que eu saiba me defender. Um dos grandes problemas, a Natália deve conhecer, que chega nos tribunais, é que a legislação previdenciária, e quem quiser saber mais sobre isso, a Lei 8.213, de 91, dos artigos 19 ao 23, só trata desse tema, né, do acidente de trabalho. Então, quem quiser fazer um estudo, faça lá e verá que a partir do artigo 21, se eu não me engano, a letra D fala especificamente do trajeto. E vai dizer mais: não importa qual o meio de locomoção utilizado pelo trabalhador, Era a minha próxima pergunta. será considerado acidente de trajeto. Mas a empresa da Tati forneceu um ônibus leito, com pessoas fornecendo ali café, lanche, e ele mesmo assim quis utilizar a motocicleta, com vários problemas mecânicos, e foi para uma rodovia e se acidentou. É acidente de trajeto? É, porque está expresso, independente do meio utilizado. Isso pode ser revertido somente nas vias judiciais. Nas vias administrativas, não. Mas não computa no FAP. Mas não computa no FAP, Por desde quê? 2018. Por quê? Porque o FAP tem esse caráter extra-fiscal, que é para incentivar as empresas a investirem em segurança do trabalhador. Perfeito. Não há nada que a empresa possa fazer para impedir esse acidente. Você viu, Tati, como nós precisamos fazer um reestudo no processo? Porque quando o acidente de trajeto nasceu, foi numa circunstância, num contexto que talvez fosse certo. E hoje a sociedade se alterou. Daí vem meu comentário sobre a fala importante da Natália. Por que o INSS altera tanto as normas? Porque eu desconheço instituição pública brasileira que tente se atualizar aquilo que se faz no presente como o INSS. Haja visto que a reforma trabalhista foi feita apenas em 2017, depois de décadas. A reforma tributária até agora não foi realizada. Então, as observações sobre essa mutação da legislação previdenciária, com essa periodicidade que existe, é uma tentativa do órgão em se aproximar do presente. A sociedade está mudando, exige mudança legislativa. Porque ao não mudar, estaríamos estagnados. Talvez hoje eu dissesse a você, se não tivesse mudado, se você pagar os seus últimos 3 anos no teto previdenciário, você vai se aposentar com o teto. Porque isso já se foi há mais de 30 anos. Imagina se o INSS ainda usasse a regra, a métrica da média aritmética dos 3 últimos anos. Então, essa necessidade de alteração não é uma maldade do INSS. É uma necessidade da nossa transformação como sociedade. Falando nisso, vamos tocar naquele ponto da nova instrução normativa. Da 170? 170. Então, quais foram as alterações substanciais que podem impactar aqui? Primeiro ponto, para tirarmos aquela história. Estamos num momento, né, Natália, que as pessoas falam, tudo é fake news, e as pessoas querem muitas coisas, informação. Eu até brinco nas minhas aulas de que nós vivemos o mito da caverna de Platão de uma maneira que Platão falava, nem eu imaginava que fosse assim, porque são tantas sombras. Olha, antes de virar uma bagunça, como daqui a pouco eu ainda vou comentar com vocês outras coisas, mas essa medida, né, esta instrução normativa 170, ela não altera
de maneira significativa a estrutura do INSS. A estrutura do INSS para com a sociedade, mas ela traz aos servidores do INSS importantes informações quanto aos procedimentos nos fluxos internos. Dentre eles, citarei um que eu considero bastante importante, é a transmissão, pelo menos a oficialização, porque isso já vinha sendo feito, da análise do PPP pelo servidor administrativo e não mais do perito médico federal. O PPP, que é o que avalia a aposentadoria especial, que é o perfil profissiográfico previdenciário, né, os 3 P's que vão caracterizar a exposição a agentes nocivos químicos, físicos e biológicos para fins de aposentadoria especial, agora será analisado pelo servidor administrativo. Quando ele tiver dúvida fundamentada ou algum elemento que ele tenha estranheza, ele solicitará ao perito médico federal a análise. Mas ele tem capacidade... Boa pergunta. Como diz o professor Paulo Rogério, potência intelectual para fazer essa análise? Boa pergunta sua. Numa análise de perícia médica, exige-se conhecimento de medicina. Análise de uma perícia ou de uma análise de um período especial exige conhecimentos de um anexo, o anexo 4 do decreto 3048 de 99. Que a gente lê o dia inteiro. Exatamente. O dia inteiro. E o anexo... Deve estar do lado da nossa Deve estar do programa. lado. E até onde eu sei, o anexo 4 do decreto não faz parte do CFM e do CRM. Portanto, é administrativo e sempre foi. Então, eu, respondendo a sua pergunta de forma direta, acho que há sim, não só autorização legal, nenhum comprometimento com relação a invadir outras profissões, como também entendo que é perfeitamente possível um técnico do Seguro Social analisar um PPP na mesma condição e às vezes até em melhor, porque não tem a influência de fatores que muitas vezes influenciam a carreira da medicina. E muitas vezes o servidor do INSS, por já ter um certo contato com o decreto maior do que o próprio profissional médico, porque imagina, Tati, quando você analisa uma perícia médica, você não fica com o decreto ou nas partes do decreto da aposentadoria, você vai só nos benefícios por incapacidade. Então é muito sazonal o perito que olha o decreto com fins de aposentadoria especial. Já o servidor analista é o tempo inteiro. Porque ele pega o PPP, ele vê se está tudo preenchido, se está correto, para poder encaminhar depois um parecer solicitando a validação do perito. Então, a gente encurta um processo. Eu sou favorável, acho que tem chances de ser bom. Essa análise, ela é muito técnica. Realmente, não vejo... não tem por que isso ficar atribuído somente ao perito, né? O técnico do Seguro Social, ele tem condições de avaliar um PPP e dizer, diante dos riscos ocupacionais quantitativos ou qualitativos ali, se aquele empregado faz jus à aposentadoria especial ou não. Aqui, só para deixar o conceito claro, o PPP é um formulário que a empresa emite para o empregado. Atualmente, esse formulário ele é disponibilizado digitalmente no Meu INSS, então o empregado pode acessar o sistema do governo, fazer a emissão desse documento e quando ele for se aposentar, todas as informações do seu histórico laboral vão estar constantes nesse documento. Então, se ele trabalhou em atividade nociva... É essa a pergunta. Isso. Então, vamos lá. Eu estava aqui, ansiosa. Rate agente nocivo. Sabia que ia perguntar. Sabia, adoro. Rate agente nocivo deve ser pago quando? Quando... Tem que estar exposto... A exposição, toda ela hora, precisa todo dia. ser habitual, permanente e o risco ele não pode ser atenuado por EPI. Essa é a minha visão aqui como advogada previdenciarista. Sinta-se em casa. Talvez a gente possa ter umas divergências de entendimento, tá? Mas a legislação ela fala que a exposição ela precisa ser habitual, permanente e não pode ter a redução, a atenuação do risco por EPI.
que neutralize ali o agente. Tá, atenuar ou neutralizar? Atenuar. Tá. E se um dia tem uma exposição, outro dia não tem, precisa pagar? Eu acredito que não, porque não é uma exposição habitual nem permanente, é uma exposição intermitente. Né? A gente tem algumas diferenças de conceitos aí. Tá, então, muitas empresas podem estar pagando RAT, agente nocivo, desnecessariamente. Podem sim. Tá? O pagamento do RAT agente nocivo, seja ele no adicional de 6%, 9% ou 12%, ele precisa observar o decreto 3.048, o limite de tolerância daquele agente nocivo, o critério de medição, qual é a documentação que a empresa tem, como isso foi produzido, e aí essa análise é feita se a empresa precisa pagar o adicional ou não. E o colaborador sabe se a empresa está pagando, se não está pagando? Essa informação, ela consta no PPP do trabalhador, tá? No ele trabalhador. Tem acesso? Sim, ele olha todo dia? Ele tem que assinar? Veja só. Como que são essas rotinas? Ele tem acesso ao PPP, né? Esse formulário muito bem esclarecido pela Natália, a partir de janeiro de 2023. O período pregresso, ele não tem, a não ser se ele vai lá perguntar, se ele pedir, fizer uma solicitação, porque isto ficava em formulário físico. Com essa modificação do INSS em inverter o ônus da prova, que agora o fiscal é o trabalhador que ele vai observar no extrato quinis, perguntando onde, né? No extrato quinis dele, aquele consolidado, ele poderá verificar mês a mês uma sigla que vai identificar se ele está exposto a agente nocivo químico, físico, biológico, e esta exposição é ou não ensejadora de aposentadoria especial. E há até um número que ajuda a identificação. O número 15, por exemplo, é a exposição mais gravosa. Então, vamos falar ali para a câmera, 20, direto ali para a câmera. Tem que falar direto para a câmera para explicar então, para o falar para você, para explicar para você. Explica. Então, a exposição que você vai localizar no extrato quinis consolidado, há uma coluna no finalzinho do seu extrato que vai identificar. Tem uma sigla que é IEAN, tá? E lá no final, você verifica a gravidade da sua exposição. Você pode detalhar, tem um símbolo, que é o cifrão, você clica nele e ele vai observar as contribuições mês a mês. Então, no final, você vai ter lá o IEAN 15, você estará exposto e a sua empresa recolheu, né, o agente nocivo 15 anos. Se tiver 20, a sua empresa recolheu 20 anos, mas essas são as exceções. O mais comum é o IEAN 25, que é a exposição que a gente discute e é a maioria dos casos de aposentadoria especial, Tati, Natália, está aqui no 25. Por exemplo, do 20 nem é para existir. Exposição a amianto é proibido porque estaria lá. Mas pode acontecer, há empresas que burlam esta proibição e o trabalhador não pode ser prejudicado por essa empresa burlar a proibição. Então, a ele o INSS deve reconhecer e pagar uma aposentadoria especial. Tá? Então, onde localizar? No extrato quinis, Tati. E ali, mas eu consigo verificar como trabalhador a partir de janeiro de 2023, quando o PPP passou a ser digital e já está mês a mês exposto de todos os trabalhadores no portal do meu INSS. Antes disso, eu não tenho como verificar assim de uma maneira fácil. Então, nós não podemos ser mais surpresa. Precisava de uma aposentadoria especial, achei que tinha direito e agora cheguei, não foi recolhido. O que eu imagina, faço? Tati, daqui a 25 anos, né? Eu já terei condições de calcular se eu terei ou não aposentadoria especial, porque é só eu olhar no meu extrato e verificar se há 25 anos de exposição ali registrado. Nós depois creio que vocês vão me perguntar se basta os 25 anos para ter direito, que a gente sabe que não é bem assim, né? Quais são os requisitos? Esses 25 anos têm que ser ininterruptos, tem que ter 25 anos, precisa ter 12 Boa anos, pergunta. precisa... Bom, vamos lá. Um ano tá suficiente? Quem dera, né? Quem dera. Até 13 de novembro de 2019, né?
antes da reforma da Previdência, bastava você apresentar esse formulário ao INSS. Se ele fosse reconhecido, ou seja, a gente chama, tem um termo técnico, até para que as pessoas saibam, enquadrou, né? A pessoa está enquadrada, não, está com medo da polícia. Não, enquadrar no INSS é bom. Né? Se enquadrar os 25 anos, 15 ou 20, acontece aquilo que as mulheres mais gostam. Não me pergunte a idade. Basta a exposição. Não quero saber quantos anos você tem. Se você estava exposto a 15, 20 ou 25 anos, estará aposentado. E receberá 100% da média de 80% das suas maiores contribuições desde julho de 94. Mas para eu poder me aposentar, eu terei que cumprir todo este período. E eu não posso somar períodos de exposição com períodos sem exposição, que é chamado, né? Período especial é com exposição, período comum é sem exposição. Algumas pessoas somavam esses tempos para dar os 25 anos, Tati. Não pode. É 25 anos exposto. E por que só para estas pessoas? Porque há um conceito, né, de que essas pessoas, correto, que nasceu em 1960 com a aposentadoria especial no Brasil, nasce em 1960. Então, qualquer ideia, essas pessoas que estão expostas a agente nocivo, chama aposentadoria especial, mas ela não é especial, ela é prejudicial. Ela tira a sua saúde. Você está se expondo a um agente nocivo por 25 anos. E eu quero extrair você dessa exposição, retirá-lo dessa exposição. É por isso que eu te aposentava antes. Aí veio a reforma da Previdência e sem uma comprovação científica, na caneta, incluíram, além da exposição, uma idade mínima. Então, hoje, não basta você comprovar os 25 anos de exposição no PPP físico ou digital. Você ainda tem que ter 60 anos de idade para quem está exposto na aposentadoria mais leve, que é a exposição de 25 anos. E aí eu vou falar para vocês um fake news que aconteceu e que bombou a minha vida há 2 semanas. Estava eu na padaria, uma senhora me parou e falou: "Eu sei que você trabalha no INSS." E todo mundo te para na rua? Então, às vezes na família, no Natal? Às vezes nem me convidam para casamento, porque a noiva perde destaque. Vira uma fila. Então, o que acontece? Não precisa dar presente. Não, o presente já tem que falar para essas pessoas aí, tá? Por favor. E veja só. A mulher me para e diz o seguinte: eu ouvi falar que agora não preciso mais me aposentar com 50 anos, ou com 60 anos, ela falou, e é 62, ela falou para mim 60, ela estava com a lei antiga. Basta apenas eu ter 48 anos de idade. Aí e ter recolhido 3 anos seguidos. Não, nem chegou nessa. Saiu isso aí internet. Também. Então, o que aconteceu na internet? Eles misturaram, Natália, os 3 anos da emenda constitucional que foi para alterar esses 3 anos em 1998, com um projeto de lei que altera a aposentadoria especial que tramita nesse momento no Congresso, que reduz a idade mínima da reforma de 2019, com tudo isso bateram no liquidificador e chegou nesse cenário. Eu não acredito. Juro. Que bagunça. Você encontra isso nas redes, né? Sabe, nessas redes sociais que a gente utiliza, chega e eu vi lá a pessoa expondo. Aí eu, humildemente, que não tenho esses montes de seguidores, não sou um ABMS e tal, eu coloquei um texto dizendo: não é por aí. O projeto de lei, corretamente, procura diminuir a idade, porque eu acho que a idade de 60 é muita coisa. Porque, olha só, façamos uma conta simples. Um trabalhador ou uma trabalhadora, porque cuidado, pessoal, a aposentadoria especial, ela não distingue homem de mulher para dizer que mulher aposenta antes do que o homem. Não, é igual, tá? Então, é 25 anos a mulher, é 25 anos o homem, ponto final. E aí, mantendo essa igualdade, colocar uma idade mínima para ambos. Então, além de você ter um PPP comprovando 25 anos de exposição, também terá que ter 60 anos de idade, homem ou mulher. Até aí tudo bem. Agora, a gente fazendo uma conta básica, né, Tati e Natália? Um homem ou uma mulher que inicia o trabalho exposto a um agente nocivo, que está no anexo 4 do decreto 3048, exposto à aposentadoria especial 25 anos. 20 com 25 a 45, correto? Com 45 anos pode se aposentar? Não. Não.
E pode continuar exposto ao agente nocivo? Pode, porque não tem impedimento. Uhum. Então, olha o que aconteceu agora. Fica 40 anos exposto. Aí, você já mais alguns casos as pessoas ficam até mais, porque eu dei o exemplo dos 20 anos, mas pode começar antes. 16. Não é verdade? Então, veja, nós precisamos resolver como sociedade esses problemas, essas arestas. Então, o que está tramitando é essa tentativa de reduzir a idade mínima de 60 para 48. E esse acréscimo dado pela aposentadoria especial não traz a saúde de volta de 45 anos de exposição a agente nocivo. Muito bem, Tati, você chegou no ponto capital. O que eu tenho que ter consciência como trabalhador, quando eu entro numa empresa que me expõe a esse agente nocivo, que eu estou ganhando um salário e vendendo uma parte da minha saúde, isso tem que ficar claro. Para tocar num ponto que a Natália comentou, que é muito importante, a legislação previdenciária agora, após reforma, trabalha com 2 termos dentro da lei, que é o seguinte: você pode neutralizar a exposição para os quantitativos. O que são os quantitativos? São os agentes nocivos que você tem quantidade. Você tem as legislações trabalhistas e previdenciárias que mensuram limites de tolerância. Então, aqueles agentes que possuem limites, quando neutralizado, não expõem o trabalhador, logo não há recolhimento, excetuando o ruído, que vocês sabem que é uma decisão do STF, né? Isso é uma exceção. Então, segura aí. Vamos lá. Segura aí, ruído, segura aí. E a outra palavra é a eliminação do risco. Para eu eliminar o risco, eu estou tratando dos agentes qualitativos, que não têm quantidade. Por si só, eles já expõem, eu tenho que tirá-lo do ambiente, ou seja, eliminar. Está assim expresso no decreto 3048 após a reforma. Agora vá. Ruído, grande parte das empresas brasileiras sofreram autuação por questão do ruído. Por questão que o EPI não neutraliza, não é só o barulho, entra no corpo. Por que essa exceção só para o ruído? Bom, você quer falar uma coisa, Natália? Eu posso. Não, vamos lá, tema 555. Fica à vontade. Vamos lá. Bom, eu não vou entrar no mérito técnico, científico. Eu vou mostrar para vocês a análise do INSS. A análise do INSS baseia-se numa decisão do Supremo Tribunal Federal que afirma em sentença de que, independente do uso de EPIs eficaz, quando a exposição no ambiente fosse superior aos níveis de tolerâncias da NHO 01, que é o órgão que mensura tudo, haverá o recolhimento do financiamento da aposentadoria especial. E olha, vou repetir, mesmo que haja a proteção segundo os princípios trabalhistas. Porque olha só como cria um nó na cabeça do trabalhador. Ele não terá direito àquelas rubricas trabalhistas, né? Melhor, né? É isso mesmo, não terá direito, mas terá direito à aposentadoria especial. Criando um descompasso para ele, né? Um paradoxo mesmo. Mas se houve aqui um controle nas medidas trabalhistas, por que eu continuo a receber a aposentadoria especial? Eu estou partindo daquele trabalhador mega compreensivo que tem lá, não é esse o real, tá? Deixa eu ver claro, que as pessoas vão me ouvir e falar, mas existe essa pessoa? Então, no mundo hipotético, aquele que estudou, e tem alguns que estudam. Então, o que acontece? A empresa foi autuada e pagará, porque é o que está expresso no STF. Agora, voltemos por um outro lado. Mas isso não é errado? Porque eu tenho maneiras, aí há engenheiros, né, que falam, eu tenho como dizer isso. Então você faça a sua tese de doutorado, publique-a, vá ao STF, convença os ministros para que tragam uma ARE, que é um documento que force o INSS a pensar o contrário. Porque, por enquanto, é apenas debate como estamos fazendo. Eu tenho que dizer para vocês
o cenário que é. Minha proposta é dizer para você como é que é no INSS na prática. Na prática, é o enquadramento mesmo que o seu EPI seja eficaz para o ruído e ponto final. O INSS não pode desrespeitar uma decisão do STF. Podemos rolar no chão, Tati, aqui discordando, achando, nossa, mas existe um EPI da empresa tal, não é possível. Ok, então forme um consenso, defenda uma tese e vá no STF, que foi o que foi feito do contrário, né? Um estudioso provou para os ministros que a surdez causada pelo ruído era a causa última, havia causas anteriores, como problemas orgânicos, irritação. E a irritação foi a que mais incomodou o ministro. Ele não aguentou muito tempo. E o trabalhador teria que ficar 8 horas diante daquele som incômodo. Entendeu? Então, esse era o processo. E discute-se também com relação ao processo. O IPI, ele não ter a adequação às diferenças orgânicas de cada indivíduo. Bom, como eu disse, eu não posso entrar nesse mérito, mas é o que eu ouço as discussões. Quem fica um pouco mais irritado, quem fica menos. Pois é. Aí vai falar assim, e existem períodos do mês que a mulher fica mais do que outro, e aí a gente vai longe, começa né? A entrar nessa, não é? Subjetividade. Por isso que eu disse, e deixando claro, o INSS enquadra e a empresa tem que pagar. Se não o fizer, entre com ações e questione isso. Mas que o INSS tem que enquadrar administrativamente, ele não pode se recusar a isso. Se não faz, erra. Maravilhoso. Sabia que esse tema ia ser bastante polêmico. E era o primeiro, quando a gente fez o convite, o primeiro tema que me irrita um pouco que ele exista é o 555. Apesar de extrair dos votos pensamentos brilhantes, ali tem bastante do que a gente usa no dia a dia. Recomendo que todos leiam. Se não quiserem, deixa que a gente lê para vocês. Mas ali tem realmente uma extração de conhecimento, contudo, a questão da irritação. Estamos em São Paulo. Estamos em São Paulo. Quem mora em São Paulo está irritado o dia inteiro, porque tem um canteiro de obras desde 7h30 da manhã. Não é? 7h30 da manhã que começa o canteiro de obras, você para 8 da noite, qualquer lugar dessa cidade. Então, a irritação para mim é um pouco do dia a dia. Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho mais para o público em geral. E eu queria trazer esse novo formato de cálculo do INSS. Ele é benéfico? Ele melhorou? Você se refere à aposentadoria? À aposentadoria. Ah, tá. Para o segurado do INSS, é péssimo. Temos que ser categóricos. Eu vou dar a minha opinião como analista do sistema previdenciário. Eu não vou entrar no mérito aqui dos colegas legisladores que disseram o seguinte, olha, eu estou fazendo isso porque as pessoas estão envelhecendo mais, a tabela do IBGE prova isso, então eu vou ter que pagar por mais tempo. Em contrapartida, eu poderia argumentar elas estão adoecendo mais e vão ter que gastar mais em remédio, e remédio não é barato. Então você olhe isso também na hora de fazer, porque o cálculo... Que deixa de ser uma questão legal e vira matemática. Sim, e eu acho que foi meramente matemática este cálculo, porque veja só, como que era o cálculo antes? Você pegava 80% das maiores contribuições desde julho de 94. Então você desprezava 20% das contribuições menores. Logo, o seu benefício na base final ia ser maior do que se eu utilizasse a média de todos. E qual era o princípio de eu descartar 20%? Esses 20% poderia ponderar o início da nossa vida laborativa, que nunca é recebendo o teto, salvo a Tati e a Natália, que já recebem mais do teto há muitos anos. Mas a gente não está no início. Mas desde o início, a gente até li ontem, assim, uma hora para outra, chega depois de 10 anos de suor. Então, assim, a gente já não está no início há muito tempo. É a tal da sorte, né, Tati? É a tal da sorte. Tal da sorte. Estão bem, né, jovens ainda, mas o critério era esse, que o trabalhador e a trabalhadora não iniciam os seus trabalhos ganhando teto. Então, levar-se-ia um tempo até alcançar um valor que era digno de uma média de trabalho.
Logo, eu manteria essa média para a aposentadoria, porque era isso que ele contribuiu, e manteria a vida até a morte. Ponto. Muito bem. Ainda dentro desses 20%, poderia ter um problema de perda de emprego no meio da vida. Quando você perde o emprego, você vai para um outro emprego, nem sempre se recompõe. Então, perceba que era esse o critério social. Olha, pode haver a discorrer alguns problemas. Quando eu mudo essa regra, como fez em 2019, para média aritmética simples de todas as contribuições, eu já mudo bastante esse cenário. Ao não descartar, perceba que os anos iniciais ou os anos em que eu tive problemas financeiros, eles derrubam a minha média. E esta derrubada da minha média vai derrubar o meu benefício. E eles não pararam aí. Por quê? Quando você aposenta por idade, agora a regra geral é por idade, chamada de programada, a mulher aos 62 anos e o homem aos 65. Vou fazer uma pergunta. Mas a expectativa da mulher hoje não é maior que a do homem? Sempre foi, né, maior do que a do homem. Por quê, nesse aspecto. Então, da mulher aos 62? Da mulher ser menos? Dentro do nosso... Vou ser apedrejada. Não! Vou ser apedrejada. A sua pergunta tem todo Mas assim, se a sentido. gente está pensando que foi feita uma alteração por ordem matemática, Sim. né, financeira, e que há uma necessidade de financiamento do segurado, né, na sua aposentadoria, e que a mulher tem uma expectativa de vida maior que um homem, como que foi feita essa conta? Vamos lá. O ingresso da mulher, quando se escreve essas normas, né, as mais antigas principalmente, mas hoje também vale, tá? O ingresso da mulher no mercado de trabalho sempre foi mais tardio do que o homem. Já tem aí um processo, porque quando você entra, você ganha. Hoje já há uma equidade maior, mas tudo bem. Agora eu pergunto, na sociedade brasileira, quando há uma crise financeira em um casal, quem é que sai do emprego? A mulher. Então a gente consegue equilibrar. Isso chama-se equidade no tratar dos diferentes. É nesse princípio. Então eu trato os desiguais de forma desigual para buscar aí uma equidade. Então, a gente está buscando esse aspecto. Então a legislação pensava nisso. Tentou-se, né, os congressistas, se vocês pegarem o projeto de emenda constitucional... Mas eu tenho uma média aritmética, então a mulher vai receber menos? Possivelmente. Até porque foi obrigado o Brasil agora recentemente impor à sociedade uma regra de igualdade de valores das mulheres com os homens nos cargos iguais. Fôssemos uma sociedade minimamente inteligente, essa medida era risível. Eu não preciso dizer que a Tati tem que ganhar o mesmo do que eu se exercemos a mesma atividade. Não precisa de uma lei. Mas o óbvio, às vezes, precisa ser dito e positivado. Exatamente. E aí respondo a sua pergunta. Se eu não criar uma diferença nesse processo, eu vou continuar numa desigualdade. A sociedade acha justo que a mulher, de fato, se aposente com a mesma idade do que o homem, sendo tratada a vida inteira no labor de forma diferente. Mas no momento em que eu vou pagar para ela, eu pago igual. Isso eu só deixaria pior a desigualdade que a sociedade já impõe à mulher. Professor. Boa. É reflexivo. Boa. Aproveitando esse gancho que a Tati trouxe a respeito da questão do cálculo, essas alterações elas foram trazidas em 2019 pela reforma com o objetivo de equilibrar o sistema previdenciário nacional, né, com o que eles chamam de déficit da previdência. Como que você enxerga a longo prazo essa questão da mudança de regras na aposentadoria? Você acha que futuramente é possível que a gente tenha necessidade de alterar novamente as regras diante do contexto, do cenário nacional que a gente tem de contribuintes versus número de aposentados? Com certeza. Versus expectativa de vida? Versus tudo, Tati. Sabe por quê? Como nós começamos a conversa. Você fazer uma regra do presente e achar que o presente será eterno é acreditar que o presente é a eternidade, já diria Agostinho. O presente que não vira passado é eternidade. E a gente sabe que o presente muda a cada instante. Terminando essa nossa conversa, o presente estará alterado e vai se alterar sempre. Então a resposta, Natália, é: vamos sim alterar e muito em breve. E a pergunta dela, eu entendi o viés, vai no seguinte aspecto.
Essa média aritmética que eles criaram, ainda tem um fator que eu vou acrescentar, que é o seguinte: não bastasse, Tati, eu impor um aumento na idade mínima para a mulher, que foi a mulher que aumentou, o homem não aumentou. A mulher saiu de 60 para 62, o homem ficou no 65, ok? Só que apareceu um percentual obrigatório, que é os 60% da média dessas contribuições. Então, é como se eu quisesse fazer uma jogatina de mito da caverna para promover. Vamos supor que eu quisesse promover que essa mudança foi benéfica. Eu já afirmei que não é, na minha visão, tá? Respeito quem pensa o contrário. Então, eu vou te dar uma aposentadoria por idade, tá certo? Você vai receber a sua média de todas as suas contribuições. Além disso, você vai começar ganhando 60% dessa média. Aí você fala, poxa... No seu dia a dia, quais são os maiores dores no setor de RH, no setor de Departamento de Recursos Humanos, né? um DP, setor de pessoal? Quais são as maiores dificuldades que vocês encontram, que conseguem ver nos teus cursos? Eu vou falar agora como professor, né? Isso. De direito previdenciário, e a maioria dos meus alunos são de departamento pessoal, contabilidade, né, e RH. Onde eles sofrem? Naquilo que você apontou e que a Natália confirmou. O direito previdenciário é o patinho feio dos direitos. O tributário trabalhista, querendo ou não, tem um bom conhecimento desses profissionais citados. O direito previdenciário não, é obscuro. A tal ponto que a palavra previdência, ao meu ver, é muito mal compreendida no sentido que ela tem. Por que eu digo isso? Porque as pessoas procuram a previdência no momento fim, como curativo, e não como preventivo, que é a essência. Então, para mim, a principal dificuldade desses departamentos está no conhecimento primeiro, dos direitos. Quais são os direitos previdenciários? Quais são os deveres previdenciários? E quais são os impactos que, ao não conhecer esses direitos, eu tenho na minha rotina do DP. Ao ponto que eu não sei corretamente quando mandar um trabalhador para o INSS, quantos dias exatamente eu devo mandar, a partir de quando? E quando há atestados alternados, como é que eu faço? Eu emito ou não emito a comunicação de acidente de trabalho? Qual é o prazo para eu emitir? É 24 horas? Não é 24 horas, pelo amor de Deus. É o primeiro dia útil subsequente ao fato, porque existe um mito de que é 24 horas. Por isso que eu fiz questão, tá? Vocês me perdoem. Então, são circunstâncias rotineiras do procedimento da Previdência os maiores problemas. E isso tem um impacto financeiro monstruoso. E durante muitos anos, décadas, não foram fatores de preocupação. Porque para suscitar uma fiscalização do trabalho da Receita, teria que ter grandes proporções. Porque, como gosta de dizer o nosso querido José Maia, que é um dos pais do E-Social, auditor fiscal do trabalho e meu amigo, ele sempre apontou isso. Apenas 3% das empresas eram fiscalizadas por amostragem antes do E-Social. Agora, qualquer distorção a este fluxo suscita muito bem, suscita fiscalização. Então, o envio de um evento de afastamento por incapacidade pode acender a luz amarela na Receita Federal. Ainda não existe, mas a gente tem mecanismos de automação, robôs que estão fazendo a pesquisa que outrora era feita por humanos, dentro de um quarto insalubre, que era o que o fiscal da Receita ia, com aqueles papéis úmidos, com um monte de organismos ali usando, e ele tendo que investigar. Isso não existe mais. Isso existe se resolver fazer uma parametrização. Encontra-se muitas coisas. Resolvido. É uma rede. É feita a malha fina e recebem aquelas cartinhas. Muito bem. Isso. Então, para a veja autorregularização. Então, a necessidade desses departamentos, Tati, que tem de se capacitarem, né, de aprender o direito previdenciário, não só o direito previdenciário, eu digo porque é a minha matéria e a mais importante de todas, porque é a minha, né? Mas também o direito trabalhista e tributário.
E a pergunta, pegando o teu gancho, eu vi que falou assim sobre a questão dos 2 atestados. Sim, São 2 comunicados de acidente do trabalho ou é prorrogação de benefício? Como que é a regra? vamos lá. Você se refere a 2 atestados de um mesmo Do trabalhador, mesmo trabalhador num em período períodos anterior, intercalados. anterior menores do que 60 dias. Muito bem. Então falemos sobre esse tema tão agradável, né, Natália? O primeiro ponto que eu acho que deve frisar para as pessoas que nos assistem é que esses afastamentos intercalados, né, devem ser da mesma doença. Isso foi um agravamento da doença? Então, aí você vê, existem, né, as expressões que nós refutamos até em reconhecimento às orientações do Conselho Federal de Medicina de não usarmos o código, né, CID. Por quê? Porque não somos profissionais autorizados a dizer se é ou não o mesmo CID. Por isso que devemos usar se é ou não a mesma doença. Quem é capaz de dizer que é ou não o mesmo CID são médicos assistentes, médicos do trabalho e peritos médicos federais. Daí a importância das empresas terem não só um médico do trabalho, como aquelas empresas que assistem, né, a medicina ocupacional para sanar essas dúvidas. Porque olha, agora veja o cálculo. Eu pego um atestado de 5 dias de uma doença X. O dia seguinte a esses 5 dias, que é o 6º, é o meu primeiro dos 60. E não esse primeiro aqui, como a maioria conta. Não é? Ponto super importante. Não esqueçam disso. Porque não é no dia do começo do afastamento. Sim. Mas do sim. primeiro dia do retorno. Isso. Aí eu conto 60 dias corridos e acompanho na minha gestão de afastados se ocorrerá um novo atestado com o CID-X, né? Lembrando que é um aspas, que é a mesma doença, só para vocês entenderem. E aí sim, eu continuo a conta para, ao ultrapassar o 15º dia, eu encaminhar ao INSS. Até o 15º dia, ainda é responsabilidade do empregador através das leis trabalhistas. Então, esse é um critério que eu tenho que tomar muito cuidado, sabe, Tati? A legislação previdenciária, ela trouxe uma alteração no Decreto 3.048, lá em 2020, a respeito desse ponto. E aí, o artigo, ele troca a palavra de mesma doença para mesmo motivo. A gente teve essa alteração aí. E essa alteração justamente suscitou muito essa dúvida nas empresas. E ontem mesmo eu fiz uma reunião com um dos nossos clientes de gestão dos afastados e esclareci esse ponto. Justamente porque pelo fato de que, às vezes, a gente tem trabalhadores mal intencionados. Trabalhadores que vão na intenção de pegar atestados picados e, mas a empresa não pode me encaminhar para o INSS porque é CID diferente. Não é bem assim, né? A alteração na legislação, ela veio em 2020 para prever que CIDs, doenças do mesmo motivo podem sim ser somadas no período de 60 dias para fins de encaminhamento previdenciário, e essa avaliação vai ficar a critério da medicina do trabalho, do médico assistente e do médico perito federal, né? Então, é um ponto muito importante que as empresas precisam se atentar. E que nós estamos lá para contribuir. Com certeza, assessorá-los sempre que necessário. Então, nós estamos encerrando. Infelizmente, queria já deixar aqui o nosso convite para gravarmos sempre. Estamos aqui neste compromisso quinzenal de trazer sempre para os nossos espectadores, ouvintes, colaboradores, amigos, sempre trazer pessoas especiais, como estamos aqui, professor Claudeci, Natália, minha dupla dinâmica dos nossos podcasts, fazemos esse bate-bola. Parceria fechada. Parceria fechada, que a gente fala como é que é o compromisso com o intelecto que a gente tem aqui. Queria agradecer a presença de vocês, dizer que a BMS continua com esse intuito de trazer sempre informação de forma clara para que possa transformar tudo isso que parece muito complexo em algo mais simples,
soluções, tanto no seu dia a dia, para diminuir o retrabalho, mas também para não deixar pagar os impostos que não são devidos. Então, estamos aqui sempre com esse compromisso aqui. Então, muito obrigada, professor. Muito obrigada, Natália. Obrigada, professor. Muito obrigada por tudo que o senhor compartilhou aqui conosco. Muito conhecimento importante. Poxa, eu que agradeço, eu não agradeço a Tati, sempre muito generosa, carinhosa comigo. Conheço a Natália há menos tempo, mas já sinto da família, né? A família que nós temos, né, de aprendizado, vocês sempre priorizam isso, né? E a fala da Tati final, acho que é muito importante, né? A ideia é fazermos aquilo que é certo para fazer aquilo que ela citou. Dá a César o que é de César, né? E façamos correto, porque a gente vai proteger, no fundo, o trabalhador. Então, acho que este é o princípio. Quando nós aprendemos a usar as regras previdenciárias e as trabalhistas e as tributárias, a ideia, e eu sei que este é o princípio de vocês, é de fato fazer com que o sistema funcione para o trabalhador, até chegar no INSS. Bonitinho. É o sonho, né? Nós apertarmos um botão no INSS e a aposentadoria sair ali, ó, pluf, quem sabe? Calculadinha. Então, nos sigam nas redes, estamos em todas as plataformas de streaming, em todas as redes sociais. O nosso LinkedIn é muito rico, cheio de postagens sobre assuntos relevantes do momento. Então, certamente, se saiu alguma instrução normativa enquanto estamos aqui gravando, já está lá no nosso LinkedIn, ele é super atualizado. Contamos com vocês. Até a próxima.